né? Hoje é aniversário dela. Vou rodar aqui para vocês verem o tanto de gente que veio prestigiar a Jane no aniversário dela. Nós vamos ter que hoje, assim, umas 40, 50 pessoas Amém. Comemorando o aniversário da Jane. E é um privilégio, porque a Jane é uma mulher muito especial, cheia de dons e talentos, trabalha no Ministério Infantil. E é bonita, né, irmã? Glória a Deus por isso. Nós vamos ter que a Cleidiane cantando, meninas. A Fernanda vai fazer uma oração, a Soraya vai ler o texto, a Vanessa já está aqui para ajudar a gente com esse texto de hoje, e vai ser uma bênção. Graça, nós temos aqui no online algumas meninas, a Graça já está aqui, ela já vai colocar para gravar no YouTube. Um beijo, meninas. Vai cantar primeiro? Bom dia, meninas. Graça e paz. Bom dia a todas que estão presentes. Muito feliz de poder estar aqui com vocês essa manhã. Convido vocês a gente fechar os nossos olhos, a gente ofertar ao Senhor um louvor, né, que flui do íntimo do nosso coração nessa manhã. Vamos agradecer pela vida da nossa irmã, né, que está celebrando mais um ano de vida. E é isso. Grande é o Senhor, e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. E é por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, Jesus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia, Jesus. E o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém. 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 Mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém. 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 Vamos profetizar sobre a nossa irmã. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e por ti. É contigo, é por ti de noite e de dia e de noite. Sua entrada e saída em teu choro, em teu riso, é contigo, é por ti. Amém. 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 Amém.
Para finalizar de pé, irmãs. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, e no teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Amém. Glória a Deus. Já fez oração? Não fez oração. Já foi uma oração. Agora entendi. Bom dia, meninas. Hoje nós estamos com muitas mulheres aqui mesmo, né? Uma bênção. A Cleidiane já fez uma oração aqui por todas nós, pela vida da Jane, mas nós vamos pedir aqui, Senhor Pai querido, Pai amado, o Senhor se faça presente nessa hora, Senhor, no nosso meio, que o Senhor venha nos socorrer, que a tua alegria seja derramada sobre cada mulher aqui, Senhor. Que teu Espírito Santo possa trazer direção e discernimento para cada uma de nós, Pai querido. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Nós queremos que o teu reino seja conhecido, Senhor, por todos, Pai querido. Que essas mulheres possam verdadeiramente resplandecer o brilho da tua face por onde elas forem, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre todos nós, nesse dia, nessa manhã. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Hoje nós vamos ler o texto lá em Isaías 20. É um capítulo pequeno, né, mas fala muito aos nossos corações. Eu sempre estava comentando com ela lá que eu fiquei sempre curiosa toda vez que eu li esse texto, porque usa umas palavras diferentes. Vamos ver. Isaías 20. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos seus pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para vergonha do Egito, levará nus e descalço os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: veja o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e livrar do rei da Síria, e agora? Como escaparemos? E quando eu estava lendo o texto, eu pensei, né, que Deus falou para Isaías: fique nu, por 3 anos ele ficou nu e descalço. E foi Deus que falou para ele, né? E quando a gente vê isso aqui, a gente pensa, a gente confia em tanta coisa, né? Confiamos em carros, em cavalos, né? Como está escrito na palavra, e não confiamos na palavra do Senhor. Isaías aqui obedeceu, andou nu e descalço, e tantas coisas que nos levam a nos tampar, né? A cobrir a nossa vergonha. E ele aqui, ele desnudou a sua vida, né? E quando esses que estão do lado de lá do mar, na outra tradução que eu li, são os filisteus. E eles confiavam no rei lá da Síria, eles confiavam no povo, nos egípcios. E os egípcios
ele deu a mesma ordem, o rei deu a mesma ordem que eles andassem com as nádegas de fora, desnudados. Então, eles falaram, se aconteceu isso com eles, a gente confia neles, temos a nossa segurança nos homens, como que agora, se eles estão assim, nós, como é que vamos ficar? Então, isso acontece muito com a gente põe a confiança no trabalho, põe a confiança no marido, põe a confiança nos filhos, né? Põe a confiança nos amigos, nas circunstâncias, né? Em tudo que envolve a sua vida, você pode pôr sua confiança, que envolve sua família, não é? Às vezes você tem segurança nos seus bens financeiros, né? Quanta gente aí desespera quando perde um bem financeiro, quando está apertado financeiramente, quando tem um desafio pela frente. E aqui Deus levou aquele povo em quem confiava, em homens, nos reis, no rei lá da Síria, né? Ele levou ele a ficar, esse povo a ficar. Ele falou assim: se ele levou os egípcios a ficar desnudados, que tinham tantas posses, né? Os egípcios, e nós? O que vai ser, gente? Então, isso nos leva a refletir e pensar como Deus tem que ser o nosso soberano, como a gente tem que pôr a nossa confiança no Senhor o tempo inteiro. Quando a gente põe a confiança no Senhor, a gente tem uma vida mais tranquila. Eu, há pouco tempo, passei por alguns desafios grandes e, assim, eu já passei antes, já passei outros desafios e já me desesperei. E já entrei em depressão, tive várias crises de depressão e, por pouco tempo, eu passei. Quando eu vi, assim, já estava passando e foi uns 4 anos, sabe? E eu ainda falei, gente, mas eu não senti nada, sabe? Eu não percebi, não. Feliz da vida, assim, lógico, né? Passando dificuldade, mas assim, a gente vai passar tribulações, mas nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E eu passei, e quando eu vi, eu falei, uai, gente, eu não tive depressão, né? Eu não senti nada. Antes eu tinha depressão, e olha que eu não sou nova convertida, não, já vai fazer 40 anos já, né? E já tive algumas crises. Então, isso é normal da gente ter. Só que quando Deus nos chama, nos lembra, nos faz lembrar, e eu oro muito assim, Deus me faz lembrar das suas maravilhas, me faz lembrar, sabe? Não me deixe esquecer, não, porque a gente esquece. A gente esquece. Quando você vê, você está com o pezinho lá, porque nós somos falhos, não é? Nós nascemos, todos nós. Não é o Paulo Júnior, não é Lala, não é Fernanda, não é? Não é nenhum de nós. Todos nós temos falhas. Nós temos nossas dificuldades. Então, Deus tem que fazer nos lembrar do amor dele todo dia. E é tão maravilhoso. Hoje, por um acaso, eu vi um rapaz dentro do carro, louvando, cantando, dançando, e eu mandei para alguns, falei assim, olha eu aqui. Sabe, eu paro no carro, no sinal, e levanta as mãos, rapaz, pô, deve ser doido. Mas aquilo me dá uma alegria, eu tenho saudade de Deus. Eu tenho saudade. Se eu passo um tempinho sem estar em comunhão com o Espírito, eu sinto saudade. Eu falo, gente, onde que eu estou, né? Ei, para, né? Veste a roupa, larga de ficar com a bunda descoberta, né? Como está falando aqui, está com as nádegas de fora, né? Cobre ela com a presença do Espírito e vai para frente. Amém. Né? Nada de retroceder. Sempre lembrando das promessas de Deus, quantas promessas que tem na Bíblia. As promessas deles são maravilhosas e se cumprem a cada manhã, né? Muitas estão se cumprindo a cada instante. Então, nós temos que prestar atenção nisso e renovar o nosso espírito, renovar a nossa alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força e estamos alegres. Esses dias, a Silvinha fez um comentário na nossa reunião. Ela falou assim, que nunca tinha me visto lamentar. E realmente, gente, é uma coisa que eu oro todos os dias, eu não quero lamentar, e eu não lamento. Porque é na alegria que o Senhor nos traz que nós somos renovados. Então, a gente tem que pedir essa alegria, essa presença do Espírito, que a presença do Espírito Santo, ela nos renova, até para malhar.
sabia? Também. Não é? Porque eu sei que é difícil. Eu tenho uma prima que ela falou, eu tenho vontade de vomitar quando eu passo perto da academia. Eu ri tanto dela que ela falou, ai, Soraya, me ensina, porque quando eu passo, que eu olho a academia, me dá vontade até de vomitar. Eu falei assim, gente, vamos alegrar nisso aí. Ó, quando você estiver fazendo a serotonina, a endorfina, vai te trazer aquela alegria. E Deus é a mesma coisa. Ele nos traz a serotonina, a endorfina, esses hormônios, tudo que está faltando até nas menopausa, Deus traz para nós. Amém. Amém? Amém. Vamos lá. Olá, meninas, graça e paz a todas vocês. O Espírito Santo possa falar em nossos corações e assim que toda a palavra dele possa realmente trazer, frutificar em nossos corações. Aqui é um texto que a gente lê e que a gente fica assim, como que Deus manda o seu profeta ficar nu? Né? Então, a gente sabe ali nos dois últimos capítulos que Etiópia, Deus mandou contra a Etiópia, depois mandou um juízo contra o Egito, e hoje ele está falando sobre o juízo da Etiópia e do Egito novamente. O que é a Etiópia? Era uma aliança que Judá queria fazer com a Etiópia, e Egito é o mundo onde Judá queria se esconder e sentir-se seguro diante dessa aliança, porque tanto a Etiópia como a Etiópia e o Egito, eles às vezes estavam unificados. Bom, o rei da Síria estava querendo invadir Judá. E aí o que acontece? Judá, como eu disse aqui, está querendo fazer aliança com esses dois povos para se sentir seguro, não buscando a Deus. E Deus fala para o seu profeta, Isaías. Quem que é Isaías? Quem é Isaías nesse contexto? Isaías foi um grande profeta que ficou, ele profetizou há mais de 50 anos. Eu acho que poderia ficar maior, né? Eu acho que eu poderia ficar em pé. Pode. Isaías, ele ficou 50 anos profetizando. Então, ele profetizou no rei de Uzias, de Jotão, de Acaz e de Ezequias. E ele foi morto já no rei Manassés, né? Que ele foi encerrado ao meio. Foi esse profeta que nós estamos falando. Mas Isaías, inclusive, ele era uma casa dele que toda a casa dele servia ao Senhor, que a sua esposa era profetisa. Os dois nomes dele, dos filhos dele, eram proféticos. Mas aí eu quero dizer para vocês, minhas irmãs, vocês que são crentes, maridos crentes, e Deus mandasse para o seu marido andar nu e falasse do Senhor. Me fala, o que vocês iriam sentir? Vergonha. Vergonha. E você acha que alguém iria dar crédito? Eu falar assim, é louco, tá precisando de ser expulso, né? Tá endemoniado, tá com algum problema. Você imagina a situação de Isaías naquela época. Muitos, né, falam que era totalmente despidos, outros tipo uma cueca, mas não interessa-se muito esse ponto, porque ele estava na vergonha. Ele estava na vergonha. E isso eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, se nos dias atuais, que nós somos assim, cabeça aberta, tudo tranquilo, já seria algo que, se Deus falasse para nós como nós reagiríamos, imagina na época de Isaías. Bom, mas Isaías foi o único que andou nu nessa terra? Não. Não. Onde começou a nudez? No jardim do Éden. Quando houve pecado, o que aconteceu? Foi caído as vestes espirituais. Foi quando ele percebeu, estou nu. E aí Deus preparou, Deus foi o primeiro costureiro. Quem aí da moda e tudo mais, quem foi o primeiro costureiro, quem foi o primeiro da moda foi Deus. Que ele tirou Adão, né? Na realidade foi Adão que quis botar uma veste com folhas e Deus falou, não, eu vou te dar uma outra veste. Lembra que quando Davi também, né, ele estava muito feliz que tinha resgatado a arca e ele foi, se
né? E ele ficou, né? Tipo uma túnica, praticamente despido. E a esposa dele falou: Olha, que absurdo, você tá aí, só com essas roupas. Inclusive, ela ficou estéril, né? Por ela ter tido esse tipo de comportamento. Aí Saul também teve alguns também comportamentos. Mas qual foi a maior nudez da história? Aonde que teve a maior nudez que teve da história? Na cruz. Essa foi a nudez. Jesus ficou nu para que nós fôssemos revestidos da glória dele. Adão, ele era um homem que estava nu e quando ele viu o pecado dele, ele teve que se vestir. Jesus, o Deus Supremo, que é o Criador de todo o universo, que veio trazer a nossa salvação, ele estava vestido e ele se tornou nu para que nós fôssemos revestidos da sua glória. Estão entendendo, minhas irmãs? Como é sério isso? A nudez que nós hoje temos, que as pessoas, mesmo vestidas de roupas, muitas vezes estão nu, porque existe a nudez espiritual. Qual é a nudez que hoje nós temos, mesmo sendo crentes? Mesmo nós mesmo estando buscando ao Senhor, tem uma parte da nossa vida que ainda está despida, ela ainda está vergonhosa, que ela ainda causa impactos nas pessoas ao nos ver, principalmente os da nossa família. Não é assim? Na nossa família, a gente consegue tirar nossas máscaras, deixar ali, tirar a nossa nudez e despir. Mas Jesus já fez tudo isso por nós. Nós não precisamos estar na vergonha. Nós não precisamos viver neste contexto como Judá buscava auxílio no mundo, no Egito, na aliança com a Etiópia. Deus quer que nós vejamos a cruz de Cristo e reflitamos o que nós estamos dando o verdadeiro valor que ele fez por nós. Quando eu falei para vocês que se Deus mandasse o seu marido se despir e começasse a pregar, e se tivesse no outdoor, se tivesse nos letreiros, nu, e pregando a palavra de Deus, você sentiria vergonha. O nosso Salvador fez tudo isso por nós. Ele foi aquele letreiro em Jerusalém. Mais paradinho, mais perto. Tá. É que aqui tá grande aqui. Tá grande. Online, tô pedindo para ela ficar mais quieta, que ela tá saindo. Então, nós somos, quando Jesus ali foi crucificado, ele foi um letreiro. Ele estava falando, eu estou levando a vergonha de vocês. Eu estou assumindo a nudez de vocês. Eu estou assumindo a escravidão de vocês, porque quando estamos, né, naquela época, estava descalço, é porque a pessoa estava escrava. Ela era escrava. E Deus, Jesus está falando, eu estou assumindo tudo isso. Por isso que a autossuficiência de Cristo, ela é plena. Não precisa de nada mais do que Cristo nas nossas vidas. Não é o meu marido que vai me satisfazer. Não foi ele, meu marido, que morreu na cruz por mim. Nem foi minha mãe. Nem foi o meu pastor. Foi apenas uma pessoa que morreu na cruz. E que levou a minha nudez. E que trouxe de volta, que eu gostaria que alguém lesse aí, Apocalipse 3:18. 3:18.
Alguém pode ler? Lê, Fernanda. Isso. Estou quietinha. Ah, meu pai. Oh, meu Deus. Ah, peraí. Depois você fica. Tá. Apocalipse 3,18. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Então, esse colírio que Jesus está falando aqui, que é o próprio Senhor Jesus está falando nas cartas lá às igrejas e no Apocalipse, ele está falando que esse colírio é para nós enxergarmos a nossa nudez. Não existe nada no mundo que consiga nos vestir para estarmos diante do Pai, a não ser o que se despiu para nós, o que ficou nu, que mostrou a sua vergonha, para que nós fôssemos revestidos com essas vestes brancas que ele comprou, para que nós fôssemos vestidos com o próprio sangue dele. É muito sério, minhas amadas irmãs, nós estarmos aqui, sentadas em pleno século XXI, e refletindo que Isaías estava ali no 700, então 700 mais ou menos, 700 e poucos antes de Cristo, mais 2.000 anos, 2.700 anos atrás. Ele está nos trazendo uma das maiores reflexões para nossas vidas atuais. Você já encontrou Jesus para que a sua vida fosse revestida, vestida de glória dele, de roupas que são roupas celestiais, nas quais nós não vemos, mas o mundo espiritual vê e sabe, e nós somos marcados com um selo. Esta é a nossa vestimenta. Ela é uma vestimenta que não é visível, mas ela é real. Ela não é uma vestimenta que nós vamos tá trocando todos os dias, porque ela é só uma vestimenta. Mas ela precisa vestir em todas as áreas da nossa vida, porque ela cabe em todas as áreas da nossa vida. Quem mente não pode mentir mais. Quem prostitui não pode mais prostituir. É por um mandamento, porque o seu pastor falou? Não. É porque o Espírito que está em você, que habita em você, é ele que vai. O que ele vai fazendo em você? Transformando, renovando, convencendo e falando: mude a sua vida. Troca as suas vestes. Deixa as suas vestes no Egito. No Egito já passou. Aqui Deus sempre está falando aqui em Isaías, né? Todo o livro de Isaías, ele fala sobre o juízo, mas ele fala sobre a graça. Ele está falando do Egito, da Etiópia, e ele está falando: olha, vocês vão ter juízo, mas eu estou aqui com a minha graça. Hoje, quem não tem Cristo, ele vive no juízo, mas você aceitou Jesus, você vive na graça. Depois da graça, você não tem condenação sobre a sua vida. O que é condenação na minha vida? É no mundo espiritual. Você não tem mais dívida com mais ninguém. O inimigo não pode mais chegar na sua vida e querer falar, apontar o dedo para você, porque o sangue do próprio Senhor Jesus é ele que te protege, é ele que te guarda, é ele que é o seu advogado. Assim como diz lá em 1 de Pedro. Então, eu quero deixar essa reflexão para você. Se para você foi um choque falar que seu marido poderia estar nu, você imagina Jesus, que é o próprio Deus, se tornou nu, para que nós estivéssemos vestidos da sua glória, para a glória de Deus. Amém?
Então, essa é a palavra que o Senhor deixou. E se vocês depois quiserem, leia novamente, já com essa perspectiva de olhar tanto Gênesis a Apocalipse. O Senhor está sempre com a sua misericórdia, renovando e falando. Hoje, nós somos esses outdoors, gritando, falando. Jesus está voltando e Ele quer te dar um novo nome, uma nova veste e um novo viver. Amém? Amém. Meninas, glória a Deus. Alguém mais queria fazer uma reflexão sobre esse texto? Aqui no online, nós estamos aqui no online com algumas irmãs. E eu queria ter um tempo de oração com você, que você está aqui hoje, veio prestigiar a nossa irmã Jane, que está fazendo aniversário. E aquilo que o Senhor, enquanto a gente estava falando aqui, da gente se despir daquilo que te atrapalha, até essa comunhão que a Vanessa falou, de estar com o Senhor, de confiar, né? O Salmo fala assim: esperei confiadamente no Senhor, e Ele ouviu as minhas orações. O que te impede de acessar as vestes de Cristo? O que está te atrapalhando? O que está te distraindo? Às vezes, irmãs, a gente está distraído, né? Porque o semeador saiu a semear a semente, e um pouco da semente caiu à beira do caminho. Um pouco caiu no caminho, mas vieram os espinhos e sufocaram. Um pouco caiu nas pedras, e porque era raso, aquele terreno não desceu e frutificou. Apenas 25% dos que ouviram aquilo achou lugar no coração. Que nessa manhã aqui, cada um de nós seja essa terra fértil. Que o que foi semeado cresça, nasça, cresça, multiplique. E que fique por gerações e gerações. Vamos ter um tempo de oração, então, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e vamos estar orando. Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra de 2.700 anos atrás é viva e eficaz para cada uma de nós nessa manhã. Faz sentido que nós vamos trazendo coisas para nossas vidas que são desnecessárias. O próprio Senhor Jesus se despiu e ficou totalmente nu, quando não havia nenhum pecado sobre ele. Ele ficou ali naquela cruz e entregou tudo pelo meu e pelo seu pecado. Nessa manhã, Senhor, nós queremos entregar toda a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós confiamos que o Senhor é a verdade, que o Senhor é o caminho e que só o Senhor tem a vida e a vida em abundância, a vida eterna para cada um de nós. Que nada, nenhum mal pode tocar num servo, num ungido do Senhor, se o Senhor assim não o permitir. Que não sejamos distraídas. As guerras, a fome, a luta sempre haverá. Mas os que estão no Senhor não serão prejudicados. E que nós possamos confiar no Senhor. Que nós possamos colocar toda a nossa força, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Amém. Que nessa manhã nós entramos mesmo aos pés da cruz de Jesus, ali onde ele venceu, onde ele derramou todo o sangue dele em meu favor e no seu favor. E coloque todas as nossas petições. Que o Senhor esteja transformando o nosso ser de dentro para fora. Que nunca foi de fora para dentro. Nunca foi o outro que me atingiu, mas eu mesmo, que não quis entender, que não quis ser transformada, que não me permiti ser transformada pela renovação do entendimento. Oh Deus, som dos corações aqui nessa manhã, cada casa, cada família, cada casamento, filho, negócio, Senhor, vai de encontro a cada um dos nossos, nos constrange com o seu amor, Deus, nos enche da tua paz, da tua graça, da tua alegria, que sejamos mulheres que não retrocedem, que em 2025, numa manhã, tiramos um tempo para estar aqui, ouvindo a sua palavra, sendo transformada, sendo renovada. Aquele que bate, aquele que pede, aquele recebe. Então, nós estamos aqui, Senhor, para nos prostrarmos na sua presença.
colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Revela o seu propósito a cada uma de nós, que a gente possa entender por que o Senhor nos fez e para quê e para quem. Porque, na verdade, Senhor, são as pessoas que o Senhor busca, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que sejamos essas mulheres que anunciam as boas novas. Que tudo que vem de notícia ruim não ache lugar no nosso coração. Porque nós sabemos a quem a gente serve, quem é o nosso Senhor, o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e que nem uma palavra proferida teve poder. Porque quando Deus disse haja luz, houve luz. As trevas não prevaleceram. E ela não pode prevalecer sobre aqueles que estão na luz. Sejamos luz, sejamos aquelas mulheres que onde a gente chegar, as pessoas percebam o doce aroma, o aroma suave de Cristo. Sejamos longânimas, bondosas, amorosas, cheias de paz, cheias de alegria, para que quando a gente chegar no lugar, o verdadeiro aroma de Cristo seja percebido, que na nossa casa nós sejamos essas mulheres cheias de amor, cheias de doçura. Senhor, não permita que o mal, que as tristezas, que todos os nossos traumas, que tudo aquilo que o inimigo semeou na nossa vida tenha poder. Que nós sejamos essas mulheres fortes e corajosas em Cristo, porque foi Ele que venceu. E porque Ele venceu, nós temos fé que nós também podemos vencer o dia mal, as inconstâncias da nossa vida, as nossas lutas, a depressão, a dor, a tristeza, a falta de acolhimento. Se você está se sentindo solitária nessa manhã, saiba que o Senhor é contigo. Amém. Que verdadeiramente misericórdia e bondade nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Não importa onde você esteja, o Senhor estará com você. Se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, ali Ele está. Ele está no dia mau, Ele está no dia bom. Que nós sejamos essas mulheres que olhem para o lugar onde está sobrando e não no que está faltando. Senhor, transforma, reprograma os nossos pensamentos. Queremos nessa manhã clamar que os nossos pensamentos sejam reprogramados no DNA de Cristo. Que a gente pense conforme a tua palavra. Que a gente sinta conforme a tua palavra orienta. Que sejamos as mulheres que não andem pelo corpo, nem pelos sentimentos, nem pelo que está faltando, mas pelo que está sobrando. Por tudo que o Senhor fez e venceu por nós na cruz do Calvário. Somos eternas. O inimigo não pode contra a nossa vida. O mal não pode se levantar contra a nossa casa. Tudo que vem para nós tem um significado eterno, um peso de glória. Um peso de glória para alguém, quem que Deus vai enviar para a nossa vida. Para que a gente seja Jesus na terra. Nós somos pequenos cristos, irmãs. Para revelar o amor que está em Jesus. Por onde você passar, se tiver alguém sofrendo, você é a palavra de consolo. Você é a palavra que traz a pessoa para o caminho, que tira ela do raso, irmãs, sejamos profundas. Que as águas do Espírito molhem não só as nossas pernas, nosso corpo, o braço, mas que a gente mergulhe no Espírito. Que sejamos mulheres acordadas na madrugada para orar por aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Sejamos orientadas dentro do tempo e fora do tempo. No dia bom, no dia ruim, tendo sofrimento ou não, o Senhor está conosco. E verdadeiramente nós não vamos nos envergonhar de ficarmos nus. Sejamos mulheres verdadeiras, transparentes, que as pessoas possam acessar as nossas dores. Cada cicatriz que Jesus curou na sua e na minha vida é para ser acessada. Quando Tomé tocou nas chagas de Cristo, isso é uma pedagogia, irmã. Tomé quis pegar onde Jesus foi machucado, furado, onde doeu. Irmã, deixa que as pessoas acessem as suas dores, para que através das suas chagas, outras pessoas sejam curadas. Aquilo que
foi dor para você, pode significar consolo para alguém. Naquilo nós fomos consolados, nós vamos consolar muitas pessoas. Tudo na Bíblia faz sentido, tudo na sua vida faz sentido. Nada é em vão. Deus te planejou, sonhou com você, sonhou comigo. O Salmo 139 fala que todos os nossos dias já foram escritos antes que nenhum deles houvesse. Deus sabia que Isaías ia ficar nu. Sabia que ele ia passar por aquele constrangimento. Irmãs, o constrangimento não veio para te destruir. Amém. O constrangimento não veio para te envergonhar. O constrangimento veio para te despir daquilo que o inimigo tentou colocar na sua mente, no seu coração, que são inúteis para você prosseguir. Pode tirar essas vestes de vergonha, essas vestes de tristeza, porque isso não veio do Senhor. Isaías ficou ali nu e não se envergonhou, porque o constrangimento que ele passava não era para vergonha, era para revelar a glória de Deus. A glória de Deus. Tudo na nossa vida tem um sentido. Não tem nada em vão. Glória a Deus pela esterilidade na minha vida. Glória a Deus pelo tempo que eu passei sem conhecer, para valorizar o tempo que eu passei conhecendo. Glória a Deus pelos momentos de tristeza, de choro, que fui consolada pelo Senhor, porque Ele recolheu cada uma das minhas lágrimas. Cada uma das suas lágrimas são recolhidas no altar do Senhor. Minha irmã, nada é em vão, nada é em vão. Tudo tem um peso de glória. Ore e vive não pelo que você está vendo, pelo que você crê. A palavra de hoje do devocional fala que nós vivemos pela fé. Nós somos justificados. Sabe qual que é a nossa justificativa? Crer em Jesus, que pagou. Quem nos justifica é o Senhor. Eu não posso me justificar, eu não consigo me justificar. Mas a fé a sua fé está em quê? Irmãs, não deixe que as redes sociais, que a forma como o inimigo está usando de moldar a gente para sermos pessoas em série. Nós não somos pessoas em série, que andam com o cabelo, com a sobrancelha, com a unha, com a maquiagem, com a roupa igual, irmãs. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aceite ser você, do jeito que Deus te fez. Sim, cuidando de você, né? Tomando banho, passando perfume, em nome de Jesus. Mas ame você do jeito que você é, Amém. porque você é a expressão do eterno. Deus te criou única, você é única, singular. Os 12 talentos que tem em você, só você tem. É só você que tem. E tem um quem para você entregar. Tem vários quens que Deus escolheu para encontrar com você durante o tempo que você vai viver. Irmãs, nós estamos encontrando com Isaías 2.700 anos depois. Me constrange, porque ele não teve vergonha de ficar nu. E hoje, 2.700 anos depois, nós estamos lembrando de Isaías. Que sejamos mulheres que deixem um legado, que daqui muitos anos as pessoas vão se lembrar. Numa manhã de quinta-feira, as mulheres deixavam tudo, o trabalho, os problemas, a doença, a enfermidade, a falta de dinheiro, e se reuniam para ler e meditar na palavra, para que aquilo fizesse sentido para a vida delas, para que elas não ficassem à mercê das vozes que vêm tentando destruir e nos destruir na nossa essência que Deus fez perfeitas, amadas de Deus, amadas, perfeitas, semelhanças. Nós somos, irmãs, semelhanças do eterno. E ninguém pode tirar nenhuma violência física, psicológica, sexual, patrimonial, pode tirar de você a semelhança com o eterno. Amém. Amém? Amém. Que nessa manhã a gente entenda que a palavra de Deus faz sentido 3.000 anos depois. E nos despirmos daquilo que não é
o que o Eterno planejou para nós. Nós temos que nos despir, ficarmos nuas na presença, porque Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam, até que o pecado